Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Terra, Gente, Tradições, aqui na Mídia Mais TV, na posição 706 da DSTV, 10 da TMT e TV Cabo. Dizer também que pode juntar-se a nós através das nossas plataformas que vai passar no rodapé do seu monitor. Pode juntar-se a nós deixando ficar o seu comentário, como também mandar um beijo muito especial para a sua família na tarde de hoje, primeiro domingo do mês de novembro. Recordar que nesta edição estamos com duas convidadas muito especiais. Eu acho que elas são gêmeas. Acho que vamos dar continuidade ao programa Mitos e Tradições sobre Gêmeos. Estamos com a doutora Selma Ricardo, como também a nossa convidada especial, a Yara Euridice, ela que é educadora e também estudante de desenvolvimento e educação de infância. Elas que vão trazer-nos este tema sem tabu e com certeza será uma conversa muito interessante. Recordar que o tema de hoje, identidade de género e identidade sexual. Portanto, sem mais demoras, deixe-me saudar aqui aos nossos convidados. Olá, boa tarde, doutora Selma, seja bem-vinda ao programa Terra, Gente, Tradições. Boa tarde, Frida, boa tarde, Moçambique, boa tarde, Mídia Mais. É um prazer estar aqui para falar deste tema que é extremamente importante e que tem muito a ver com a saúde pública. Obrigada a nós pela sua presença. Sinta-se à vontade. Boa tarde, Yara, seja bem-vinda. Boa tarde, Frida. Boa tarde, Moçambique. Estimo muito estar neste programa para falar de um assunto que toca a todo mundo, a identidade de género e a identidade sexual. Exatamente, sendo uma educadora, com certeza também vamos tentar chegar neste ponto. Vamos sim. Exatamente, eu quero saber o que é, na verdade, a identidade de género. Doutora Selma, depois eu vou passar a palavra à Yara. Pois é, identidade de género, identidade já diz identificação, é com aquilo que a pessoa se identifica. Eu sou mulher, identifico-me como mulher. Sou homem, identifico-me como homem. E posso ser mulher e identificar-me como homem também. Então, esta é a identificação de acordo com o sexo, masculino ou feminino, este género masculino ou feminino, e vai se identificar de acordo com como a pessoa se sente. Então, a identidade de género é mesmo isto, é de forma como a pessoa se sente naquele corpo. Exatamente. Yara, tens outra definição ou é a mesma? Comungo com a mesma, mas gostaria, ou permita-me começar com a definição de identidade. O que nós podemos ver como identidade são características, traços ou mesmo atributos que correspondem a um e único indivíduo. Nesse caso, a identidade é una, o que significa que é a identidade que nos difere de outrem. São características minhas. Eu, Yara, não tenho as mesmas características com a da Frida, então é a minha identidade. E para falar do gênero, o gênero é um agrupamento de pessoas, coisas com características iguais. Já dizia a doutora, por exemplo, com características mulher, com características de mulher, são agrupadas no mesmo lugar, e homens com características de homens são agrupados no mesmo lugar. E a identidade do gênero, já sendo mais complexo, é onde como é que eu, como Yara Euridice, consigo me ver? Como é que eu me sinto? Quais são as características que eu apresento? Posso apresentar características, por exemplo, do sexo feminino, mas não me sentir como do sexo feminino. Então, a identidade do gênero é isto, a maneira de falar, de vestir, como eu, quando olho para o espelho, consigo me ver. Exatamente. Estavam aqui a tocar acerca deste ponto, identidade de género. Nós encontramos algum meio ou algum grupo de pessoas que comportam-se de uma outra maneira, veste-se como mulher, quando na verdade tem outro sexo. A que se deve? É mesmo para a identidade. Identifica-se, tem o corpo de homem, identifica-se como mulher. E vai construindo na sociedade esta identidade e vai começar a usar roupas femininas, sendo homem, roupas, alguns adereços como perucas, e usar a maquilhagem enquanto é rapaz, porque identifica-se desta forma. O que não significa que esta identificação, esta identidade dita aquilo que é a sua orientação sexual.
Pois, para comportar-se desta maneira, pode ter sofrido na sua infância como educadora maus tratos? Nós podemos olhar para os maus tratos, ou digo no geral, a violência sempre no futuro tem alguma consequência na criança, a criança de hoje que será o adulto de amanhã. Eu vou dar um exemplo de uma criança, pode ser do sexo feminino, que em casa ela está num ambiente de violência. Pode não ser para si mesma, mas, por exemplo, para a mãe. O pai é um indivíduo muito violento, então ela é do sexo feminino e ela olha para o sexo feminino como um sexo frágil, neste caso, por exemplo. Então, pode sim preferir olhar para o indivíduo do sexo masculino como forte. Se meu pai consegue bater a mãe, é porque ele é forte. Então, para não querer ser frágil, por não querer apresentar-se como mulher, pode sim preferir optar por seguir ao outro lado, neste caso, apresentar-se como rapaz, por não querer sofrer na sociedade, olhando para a mulher que leva a porrada, sofre maus tratos. Então, sempre toda a violência causada na criança, mais tarde irá repercutir-se no seu futuro. Pois, encontramos também aquele grupo de crianças, por exemplo, os rapazes, que gostam de brincar com bonecos. Futuramente podemos ter algum problema. Quando nós falamos de construção de identidade, é aquilo que a criança vai vivenciar na sua infância e vai aprender daquela forma. Por causa de o que causa muito esta identidade de género é como a pessoa vive, em que meio está inserida, quais são as vivências que esta criança tem. Estávamos aqui a falar de traumas agora. Então, um trauma na infância pode sim ditar uma identidade de género para aquela pessoa. E esta criança que brinca com bonecos, sendo rapaz a brincar com bonecas, por exemplo, pode estar a brincar com bonecas porque foi assim ensinada, foram-lhe mostradas aqueles brinquedos, em nenhum momento teve acesso a outros brinquedos e aprendeu a viver com aqueles brinquedos, cresceu a brincar com os bonecos. Então, este indivíduo que brinca com bonecos provavelmente possa ter uma identidade, a identidade possa lhe orientar a outras situações que provavelmente influenciem também na sua orientação. Pois, sendo educadora, como é feito lá naquele momento do recreio, não é? As crianças, será que devido às tarefas, os brinquedos também, ou simplesmente todo mundo vai brincar com os mesmos? O ideal é que deixemos a criança explorar o seu ambiente. Nós olhamos para a criança ou a sociedade, se é menina, é coisa rosa, boneca, casinha. Se é rapaz, é a cor azul e carrinhos, a bola. E nós não deixamos estes dois explorarem o seu ambiente. É necessário que deixemos as crianças explorarem o seu ambiente. Por vezes nós falamos pelas crianças, mas as crianças falam por si mesmas. Elas têm as suas próprias escolhas. Por exemplo, se eu deixo a criança explorar o ambiente, é muito bom deixar ela por si mesma fazer a escolha. Deixar um ambiente em que existam bonecas, em que existam casinhas. Nos centros infantis existe uma atividade, existe um momento ou um tempo que chama-se cantos de interesse. Nos cantos de interesse são divididos das várias maneiras. Por exemplo, a cozinha tem artigos da cozinha. Ali, por exemplo, a indústria hoteleira tem cama, se é, por exemplo, pedreiro, tem lá a sua forma. Então, a criança deve explorar, não podemos orientar. Meninas, brinquem por aquele lado das meninas, os rapazes brinquem por aquele lado, porque lá tem um jogador. Não, os cantos de interesse é para qualquer criança poder se expressar. É a partir desta idade onde nós devemos deixar a criança decidir por si mesma. Se colocamos os cantos de interesse, não podemos olhar como mal vermos um menino a ir pegar os artigos de cozinha. O fato dele estar a pegar os artigos de cozinha não quer dizer que ele vai ser uma menina. Se calhar pode ser um cozinheiro, não sabemos. É a paixão que ele tem. Então nós não devemos bloquear a criança, sempre devemos deixar a criança explorar o seu ambiente, oferecer brinquedos diversos mesmo, de modo a construir a sua própria identidade. Podemos dizer que... Disse uma coisa muito boa.
Porque o que acontece muitas vezes é que os educadores rotulam as crianças, porque a menina tem que brincar como menina, porque o rapaz tem que brincar igual a um rapaz. Quais são as brincadeiras de um rapaz? Quais são as brincadeiras de uma menina? É importante que elas próprias, por si, consigam desenvolver esta identidade, porque cada um tem a sua identidade própria. Para ter identidade própria, é importante que se desenvolva por si, porque se está ali um educador a orquestrar aquela identidade, este indivíduo vai crescer sim com aquela identidade, mas pode ser um indivíduo frustrado no futuro, porque não conseguiu viver aquilo que é a sua essência, não conseguiu desenvolver a sua essência. E quando cresce, este indivíduo é frustrado, e sem contar que há muitos casos de suicídios por causa deste bloqueamento de não se deixar abrir pela sua identidade. Então é importante não rotular as crianças, deixar que elas desenvolvam por si. Há uma outra coisa que se pode ajudar e orientar, mas não estar ali a martirizar aquela criança, porque isto também seria uma violência, se calhar psicológica, porque tu és menina, tens que brincar como menina, tens que brincar de casinhas. E quando tu cresceres, por exemplo, tens que te formar em tal profissão. Então, isto muitas vezes frustra um futuro adulto. Pois, podemos dizer que também os pais são culpados na formação dos filhos? Pais e educadores, muitas vezes sim. Pais e educadores, porque a criança vai crescendo a ouvir todos os dias aquilo, vai crescendo a ver todos naquele ambiente e de certa forma vai influenciar sim. E para aquele indivíduo que cresceu da forma natural e já na fase adulta começou já a ter alguns problemas de identidade de género, pode ser também por causa da sociedade? Pode ser sim, às vezes sem conta a pessoa que desorienta-se, porque tenta perceber qual é a sua real identidade. Então, isto muitas vezes acontece e por vezes até vão procurar ajuda para perceber exatamente qual é a sua identidade. Então, é importante que elas consigam perceber por si exatamente qual é a sua identidade, mas para isso tem que haver esta liberdade. Quando não há liberdade, bloqueiam-se e submetem-se a aceitar aquilo que é exigido pela sociedade, que é exigido pelos seus educandos. Pois, e aí acaba levantando uma guerra. Pois, entre os pais e as próprias crianças, porque os pais querem que ele seja isto, ou desenham o indivíduo de uma certa forma, e quando o indivíduo cresce, ele quer apresentar-se, quer libertar-se da sua maneira, que deixemos libertar-se da sua maneira. Uma curiosidade cá entre nós, porque no passado não havia isso. Logo quando entrou a tecnologia, as coisas começaram a mudar. Não que não houvesse, mas muita coisa foi omitida, muita coisa ficou por debaixo do pano, como se diz, mas tudo isso já vem existindo há muito tempo e não era seguido, agora há mais liberdade, as pessoas conseguem perceber mais, conseguem informar-se mais e estão mais livres para estar, porque a sociedade rotula certas identidades, preferem que seja exatamente como a sociedade quer. Então, muitas vezes é isto que se martiriza estes indivíduos que não conseguem explorar e viver aquilo que é a sua própria identidade. Pois, podemos dizer que há uma diferença entre identidade de género e identidade sexual? Poderíamos dizer não exatamente identidade sexual, mas orientação sexual. Há diferença sim, porque a orientação sexual é aquilo que nós chamamos atração sexual. Prazer, sexo com o indivíduo pode ser do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então, há diferença sim e existem subdivisões dentro da orientação sexual. E quais são as subdivisões que existem na orientação sexual? Podemos falar... Estou a privatizar a palavra, vou deixar ela falar um pouco. Yara tem algo a dizer? Tem sim. À vontade. As subdivisões que nós podemos encontrar na orientação sexual, a doutora já vinha dizendo, mas não de uma forma específica. Temos os homossexuais, por exemplo, que eles atraem-se pelo indivíduo do mesmo sexo. Temos os héteros, que atraem-se pelo indivíduo de sexos diferentes, por exemplo, de mulher para homem, de homem para mulher. Enquanto o homossexual
é de homem para homem ou de mulher para mulher. E existem os bissexuais. A sociedade ainda não está muito associada a esta terceira divisão, porque é muito estranho olhar uma pessoa que atrai-se facilmente com indivíduos de todos os gêneros. Eu, sendo mulher, homens me atraem, assim como mulheres também me atraem. Mas a sociedade ainda não está muito preparada para conviver com este bissexual, porque nos dias de hoje acredito que existem sim, mas poucos se revelam, poucos ainda aceitam, ou alguns até têm a confusão na mente. Será que eu realmente sou o que sou? Eu, quando vejo um homem, me atrai, quando vejo uma mulher, me atrai. Então, a sociedade ainda está mesmo a viver uma confusão por causa deste bissexual. Nós estamos muito familiarizados agora com os homossexuais, hétero eu de sempre, com os homossexuais. Estamos a nos familiarizar, assim posso dizer. No Ocidente já está um bocadinho mais claro, já há mais liberdade. Já há casamentos também. Já há casamentos. Aqui em África, em particular em Moçambique, nós ainda não olhamos o homossexual com uma boa prática, com um bom olhar. Às vezes eu já ouço alguns pais, se meu filho for gay ou minha filha for lésbica, eu mato, ou dou porrada, ou saio da minha casa. É um bocadinho disso. É complicado, mesmo quando alguém anda na rua, todo mundo começa a reparar, olha, velha, veja só. São dados atributos, nomes. Só para acrescentar o que a Yara estava aqui a dizer, temos, além destas três orientações que estava aqui a dizer, temos a quarta orientação, que é a assexual. É alguém que não sente prazer, não sente atração sexual nem por homem nem por mulher. Não tem necessidade de fazer sexo muitas vezes. E estes assexuais são a população que muitas vezes é feliz ou satisfaz-se se masturbando, porque não tem atração nem por homem nem por mulher. Sim. Então muitas vezes acontece, são felizes assim. E às vezes tem quando as pessoas dizem, mas olha, tu até agora não casas. Porque é aquilo que estávamos aqui a dizer da sociedade, que exige muito das pessoas. E estão ali a perguntar, a questionar, mas ele é assexual, então se é assexual não tem necessidade de ter um parceiro, seja homem ou mulher. Então é importante que se perceba desta parte da orientação sexual, das suas subdivisões e como é que ele funciona. Bem complicado. Imagina só, alguém que não quer casar, prefere satisfazer-se pessoalmente, não sentir aquele calor humano. Pois, porque sente-se feliz por si mesmo. Então, são os chamados de assexual. Não tem prazer sexual com um parceiro. Exatamente. Tenho o prazer de convidar o nosso caro telespectador para juntar-se a nós na nossa página do Facebook, que estamos em direto. Deixe ficar o seu comentário acerca deste tema, identidade de género e identidade sexual. Pode também compartilhar este direto na sua página do Facebook, como também mandar um beijo e abraços para alguém especial na tarde de hoje, primeiro dia do mês de novembro do ano 2020, aqui na Mídia Mais TV. Recordar que estamos com duas convidadas muito especial, a Yara Euritz, ela que é educadora e estudante de desenvolvimento e educação de infância, e a doutora Selma Ricardo. Eu sei que estamos na reta final da nossa primeira parte, eu tenho algumas perguntas, melhor colocar para a nossa segunda parte, pode ser? Podemos fazer um breve intervalo para tomar um copo de chocolate mais? Tudo bem. Vamos tomar um copo de chocolate mais para relaxar e vamos desenvolver melhor esta nossa conversa. Quero também agradecer ao Saíde Cabeleireiro por ter cuidado dos meus cabelos e também agradecer esse espaço que a Queen Elegance tem nos disponibilizado, domingo sim, para fazermos as nossas gravações. Este lugar belíssimo, como também pode vir comprar as suas roupas. Agora vamos fazer um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para tomar um copo de chocolate mais aqui na Mídia Mais TV.
Voltamos para a nossa segunda e a última parte do programa Terra, Gente, Tradições aqui na Mídia Mais TV, onde o nosso encontro fica marcado domingo sim, das 15h30. Dizer também que pode acompanhar-nos através das nossas plataformas, que irá passar no rodapé do seu monitor. Estamos em estúdio com a doutora Selma Ricardo e também a Yara Euridice nesta grande reflexão na tarde de hoje. Identidade de género e identidade sexual. Eu quero saber de vocês que tipos de identidade de género. Na nossa primeira parte falamos da identidade sexual. Para falar de identidade de género são várias. Podemos encontrar os travestis, por exemplo, falamos de identidade de género. Que são travestis, são homens que se identificam com mulheres e acabam colocando adereços femininos. E transexuais, que são homens que se identificam como mulheres e podem até trocar o sexo. Se é masculino, prefere fazer cirurgia para tornar-se uma mulher. Temos alguns casos de pessoas que já fizeram esta cirurgia e temos além dos transexuais, temos os cisgêneros, são vários, se calhar vou deixar ela falar também, para não privatizar a palavra. Voltando para os cisgêneros são indivíduos que se identificam com o sexo da sua nascença. Por exemplo, o sexo masculino, me comporto como mulher, aceito aquele sexo. E temos os transgêneros. Os trans são os que não se identificam com o sexo que tem. Por exemplo, ser masculino não se identifica com o masculino, mas sim com o oposto. E temos os que não se identificam com nenhum dos sexos. Eles nem com o masculino, nem com o feminino, até aquele que o pertence não se identifica. Pois, há quem diga que pode ser um espírito, um demónio, porque há certas igrejas, para quem sofre de identidade de género, dizem que tem que ser liberto. Infelizmente, vai acontecendo isto. É aquilo que nós estávamos aqui a dizer, que a sociedade rotula algo e acredita que tem que acontecer daquela forma. São orientações, são identificações, são identidades que não são exploradas e não se conhece. Eu não iria aceitar aqui que são problemas espirituais, porque a ciência diz isso, que é identidade de género e está comprovado que é isso. Se calhar um pastor poderia dizer porque que acredita desta forma, porque eles é que estudam a teologia, mas cientificamente a identidade de género existe sim e são várias. Não estaríamos aqui a falar de problemas espirituais. Pois. Imagina só uma mulher a comportar-se como um homem e algumas pessoas acharam uma coisa de demónio, feitiçaria, porque foi lançada alguma praga. Sem dizer que estas pessoas que podem se comportar desta forma, com confusão de identidade de género, já têm uma predisposição genética. Então, se já está ali a genética, dificilmente este indivíduo vai conseguir satisfazer aquilo que é as necessidades da sociedade, porque comporta-se assim e se calhar quando for a crescer pode ser uma mulher que vai aparecer com barbas, porque está na genética ter hormonas masculinas, não que seja necessariamente um problema espiritual. Para dizer que as mulheres que têm barba têm... Sim, são hormonas masculinas, mulheres que aparecem com barba, mulheres que não têm o desenvolvimento dos seios, por exemplo, têm esta dificuldade, é pelas hormonas. E tem homens que, por exemplo, a parte genitália não aparece, sem contar que nesta identidade de género também, tem as pessoas que têm dois sexos, por exemplo, tem o masculino e o feminino. Claramente que um deles é que se desenvolve mais, mas estão ali os dois presentes. Então isso também, se calhar, os pastores poderiam dizer que é algo que tem a ver com a espiritualidade,
Mas a ciência explica isso. Pois, para alguém que tem dois sexos, pode operar, pode remover um deles. Se houver necessidade e condições, sim, pode operar, pode fazer a remoção do que não estiver a funcionar, por exemplo, porque tem os dois, mas um é que está a funcionar, é que está a ser usado, mas há casos em que neste que está a funcionar, o outro pode haver algum tipo de dificuldade para a remoção e aconselha-se que este indivíduo tem que continuar assim, porque pode ter outros problemas se tiver que remover a parte que estará ali. Para a mulher que tem dois sexos e ela usa o sexo masculino, podemos considerá-la como homem? Considerá-la como homem, ela vai depender de como ela se sente, por exemplo. É a identidade que ela vai sustentar. Porque o que vai acontecer é que ela tem dois sexos e o masculino é que a parte genitália é que é o sexo, o órgão masculino, mas pode apresentar, por exemplo, seios, e seios bem definidos. Então, este indivíduo não só vai ser pela orientação sexual, mas pelo como é que vai usar o seu órgão genital, por exemplo. Então, não estará ali a orientação sexual, mas a identidade de género. Pois. Olhando para a identidade de género, tem alguma cura? Não é uma doença, vou já adiantar, porque tudo que precisa de cura é patológico, então não é uma patologia, é natureza, é algo que a pessoa nasceu assim e vai adquirir, vai se construir quando for a crescer na sociedade em que estiver inserida. Então vou salientar e repetir que não é patológico, não é doença. Então muitas dessas pessoas, destes indivíduos são discriminados, são estigmatizados porque acredita-se que é doença, é patológico, tem que se curar, tem que se tratar. Não é doença, é uma situação genética que aconteceu e que temos que aprender a viver e aceitar estas pessoas para melhorar, porque, vou repetir, muitos dos casos de suicídio é por causa desta rejeição da sociedade, muitas vezes, que acontece, e estes indivíduos acabam tirando a própria vida, acreditando que estão a livrar-se deste sofrimento, que é este estigma, esta falta de comunicação e companheirismo com a sociedade. Pois, olhando para os educadores como também os encarregados de educação, encontramos aquele grupo de pais que dizem não pode brincar com tal fulano porque vai ficar contaminado também, querer seguir o mesmo caminho que o do seu amigo. Então eles acabam cortando. Pode ser verdade? Exatamente, eu dizia que encontramos um grupo de pais, Yara, que um dos meninos, né, tem tendências, não é, para o outro lado, puxar para o outro lado, e os que estão ao redor dizendo o seguinte: não pode brincar com aquele menino porque também pode ficar contaminado. Nós encontramos sim este grupo de pais que priva esta criança de brincar com quem quiser. Até podemos olhar mais para quem sofre mais, é o indivíduo que é separado, porque a criança também que é tirada do meio dos outros sente-se mal, porque a criança ela se expressa melhor do que todos, ela quer brincar com aquele indivíduo, ela quer aprender com aquela criança, então procuremos não separar as crianças, deixemos elas falarem por si e libertarem-se. Parece que dão aquele nome de Maria Rapaz, não brinca com a Maria Rapaz. Pois. É a sociedade que incute isto, mas na verdade a criança nasce sem muito saber o que esta sociedade traz. Nós aqui induzimos a criança, então é muito mal a criança, porque ela pode crescer discriminando as outras, olhando, por exemplo, chamar de Maria Rapaz já é uma parte da discriminação. Nós não queremos estas crianças para o futuro que discriminam as outras. Então, como pais encarregados de educação, educadores e cuidadores, somos os primeiros. A criança é o espelho daquilo que nós somos em casa. Se, por exemplo, eu digo à criança não brinque com aquele porque é Maria Rapaz, eu estou a mostrar que na minha casa existe um ambiente de discriminação. Pois. E para aquela pessoa que tinha identidade de género, ao passar dos tempos, abandona aquele meio, aquela vida e volta à normalidade. Podemos dizer que passou por um processo ou simplesmente estava na onda dos amigos?
Em relação à identidade de género, é algo que se constrói. Constrói-se na sociedade em que a pessoa está inserida, na comunidade e com o que vai aprendendo quando vai crescer. Está numa comunidade que não se aceita, por exemplo, gosta de se vestir de mulher. É um rapaz que gosta de se vestir de mulher, que gosta de cozinhar, vai crescendo com aquela ideia. Mas se esta criança, por exemplo, vai ser reprimida, está ali um educador, está ali que vai, tu és homem, não podes cozinhar, tu és homem, não podes vestir-te desta maneira, estaria a reprimir esta identidade que o indivíduo já tem. O indivíduo vai crescer assim, com aquela repressão. Dependendo de como este indivíduo é, ele pode crescer e dizer, opa, chega, eu quero adquirir a minha identidade, quero sustentar a minha identidade que sempre foi aquela que eu reprimi por muito tempo, porque os meus educadores não deixavam, não permitiam que eu fosse livre. Agora estou livre e vem a comportar-se como sempre quis comportar-se, por exemplo. Então, isso acontece muito aqui na nossa sociedade, porque a sociedade rotula sempre, querem que tudo seja padrão, e se a pessoa está dentro desta sociedade, muitas vezes, para ser aceita nesta sociedade, submete-se a estas condições, que é eu viver de acordo com a sociedade. Pois. E para quem sonha em ter filhos futuramente, os filhos não correm o risco também de ganhar alguma herança dos pais? A herança genética está nos cromossomas, está nos genes. Então, estando nos genes, dependendo de como o pai é, como o pai pode vir a ser, algo que o pai vai adquirir não está nos genes. É aquilo que está nos genes que a pessoa vai ter e vai crescer com a sua identidade. Agora, uma identidade adquirida, não é possível que este filho herde, porque é algo que está a ser adquirida. Pois. Yara, tem algo a dizer? Sim. O que nós, como educadores, como pais, como cuidadores das crianças, devemos saber fazer, nós deixemos, eu vou pisar muito neste assunto de deixar a criança ser o que ela é, deixar a criança se libertar, porque nós não queremos no futuro indivíduos frustrados. Por exemplo, eu digo assim, as crianças ou os indivíduos começam a se revelar muito mais na adolescência ou na juventude. Por quê? Porque os pais, quando crianças, orientam a criança desta maneira. Tu não queres vestir desta maneira, mas como queres sair comigo, por exemplo, vais vestir desta maneira. Então, os indivíduos começam a libertar-se por achar que já é dono de si mesmo, começam a libertar-se mais ou menos na adolescência ou na fase adulta. Deixemos as crianças serem livres. Exatamente. Doutora Salma, estamos na reta final da nossa conversa. Tem algo que quer acrescentar? Já, foi tão pouco. Queria acrescentar em relação à homossexualidade, por exemplo, que agora está a ser aceita, que não haja muito julgamento, porque quando se julga um indivíduo por qualquer coisa que seja, este indivíduo vai sim viver de acordo com a sociedade, mas vai ser um indivíduo frustrado. E ser um bom profissional, este profissionalismo vai para baixo, porque este indivíduo está sob pressão, está sob estresse, e podemos ter mais casos de suicídio por causa disso. Então vamos deixar as pessoas serem livres, vamos deixar as pessoas viverem aquilo que é a sua essência, para não termos pessoas frustradas, não termos falta de pessoal na nossa sociedade. Falando a doutora Salma acerca da liberdade, recordei-me de um episódio que passou recentemente de um jovem que estava bem maritalmente com a sua amada, e ele tinha um caso com outro homem e a esposa descobriu. Podemos dizer que podemos deixar eles viverem na liberdade? A sociedade está a cobrar que o homem tem que casar com um homem, com uma mulher, para formar família. Mas
pode ser de forma diferente. Então, este indivíduo que rotula a sua vida desta forma, tem uma parceira que é sua esposa, fez um casamento e tudo, mas tem o seu parceiro, porque é aquilo que ele quer, mas a sociedade não lhe vai aceitar daquela forma. Então, este indivíduo não vai viver livre. Seria bom, sim, que vivesse livre, se calhar é um bom profissional, é alguém que pode dar muito para a sociedade, mas enquanto ele não conseguir, porque em algum momento ele vai se cansar. Na reportagem, ele disse que gostava dos dois, queria a esposa como também um homem. Pode estar a tratar-se de um bissexual. Pode estar a tratar-se de um bissexual. Então, isto acontece muito e porque as pessoas não sabem ou não percebem, ou sabem e não querem aceitar, não querem receber como algo natural, acontece muito isso. Este indivíduo vai fazer esse trio. Alguns até se acertam. Não acontece uma orgia, sim, mas o que acontece é que são indivíduos que vivem naquele trio, aquele triângulo amoroso, e alguns até, muitos não sabem, mas há casais assim, que vivem um trio, todos na mesma casa. Pois, a Yara estava a bater a cabeça. Na verdade, é mesmo por estar surpreendida. Viverem nesta maneira, nesta condição, é mais por isso. Pois, acontece. Para um homem que tem uma relação com outro homem e também com mulher, não pode trazer alguma enfermidade para a sua parceira? Enfermidade... Como doenças, por exemplo? Enfermidade de que tipo? De transmissão sexual? Pode ser também cancro. Cancro, a mulher tem, o homem pode ter um cancro da próstata, a mulher também, mas o cancro, em algumas vezes é genético e algumas vezes é adquirido. E é adquirido por uma relação sexual, por exemplo. O vírus do cancro adquire-se desta forma, por transmissão de relação sexual. Então, este cancro não vai ser só porque ele, por mais se esta esposa teve um parceiro, se este parceiro tinha o vírus para o cancro, ela vai apanhar sim. Mas se não tiver este vírus, o parceiro, ela não vai apanhar o cancro em nenhum momento. Pois. Então, é importante que se perceba isto e que as pessoas vivam livres, né? Sim, porque há quem diga que aquele homem que relaciona-se com outro homem, a maneira da glória, né? Lá alguma infecção, para quem já sabe o assunto glória, a doutora Salma estava aqui a sorrir também, a Yara, acho que lá... É importante que se use o preservativo, se bem que o preservativo não previne o cancro em nenhum momento, mas é importante que se use o preservativo porque no ânus, estamos a falar de homossexual, tem casais heterossexuais também que praticam sexo anal, por exemplo. Então eu queria alertar as pessoas que no ânus existem N bactérias e se não há esta higiene antes de começar a relação sexual, pode sim trazer várias doenças, não só de doenças de transmissão sexual, pode até propiciar para doenças orgânicas, porque está ali e não se usou preservativo, por exemplo, ou usou-se, mas está ali aquela bactéria que o indivíduo não se higienizou, está ali a bactéria e por causa daquela pressão a bactéria pode voltar para o sistema digestivo. Estamos a falar de danos, trata-se do sistema digestivo. Então ele pode voltar e aquela bactéria pode causar um problema do estômago, por exemplo, em algum trato do sistema digestivo, no cólon, no estômago, pode sim trazer uma patologia digestiva, por exemplo. Então é importante que para os que praticam o sexo anal que haja muita higienização antes da prática do sexo. Pois, toquei neste ponto porque recordei-me das mulheres que estão a acompanhar o programa, porque mesmo na própria higienização dizem que a mulher nunca pode lavar do ânus para frente, tem que ser de frente para trás por causa da bactéria, a vagina que é muito sensível. Pois. Porque muitas vezes está com infecção urinária. Muitas vezes a infecção urinária é causada por nós mesmas mulheres, por causa de esta higienização que é mal feita. Tem que ser sempre de frente para trás, e usar água. Muitas vezes usam papel, não é muito aconselhável porque o papel também tem os seus
dependendo do tipo de papel, pode fazer algumas alergias e trazer outros problemas de saúde genital. Pois, chegamos ao fim da nossa conversa. Beijo e abraço para finalizar. Yara? Mandar beijinhos e abraços para a minha família, meus amigos e todos que estão a nos assistir. Doutora Selma? Também para os meus amigos, meus colegas, meus familiares, que são tantos. Se eu começo aqui a mencionar, São uns vão tantos ficar mesmo. com ciúmes. Então, um beijinho muito grande para todos. Para ti, Frida, para Com Elegância. Este espaço super especial. Gostei de estar aqui. Obrigada. E para a Mídia Mais também vai um abraço muito, muito apertado. Obrigada a nós. Beijinhos gordos. Já estou muito gorda. Obrigada a nós pela vossa presença. Até a próxima oportunidade. É desta maneira que nós colocamos um ponto final a mais uma edição do programa Terra, Gente, Tradições aqui na Mídia Mais TV, posição 706 da DSTV, 10 da TV Cabo e TMT. Estivemos no estúdio com duas convidadas especiais, a convidada Yara Eurites, educadora e estudante de desenvolvimento e educação de infância, e também a doutora Selma Ricardo neste grande tema, identidade de género e identidade sexual. Um beijo bem grande. Também felicitar ao meu cameraman, o Cash, que recentemente decidiu crescer, que tomou uma decisão, que disse um sim para sua amada esposa. Ele que ficou emocionado, até data hoje ainda estava a ver as fotos da futura, a futura. Vai um beijo bem grande ao meu cameraman Cash, dizer obrigada, e também a este espaço magnífico. O nosso encontro fica marcado próximo domingo, pontualmente, 15 horas e 30 minutos, aqui na Mídia Mais TV.